Videira News está ficando por aqui. Desejo a todos uma semana abençoada. Videira, videira. Videira News. Aleluia. Glória a Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Eu estou percebendo que o prédio está enchendo aqui devagarzinho. Ontem eu recebi um montão de mensagens de irmãos querendo vir aqui na gravação. Em algum momento vai dar ruim, como diz o jovem. Mas, pelo menos, vamos amenizar o problema. Então eu queria que os irmãos sentassem assim, distantes uns dos outros. Se porventura a polícia chegar aqui, pelo menos eu tenho essa desculpa. Tá bom? Procura sentar, mas ninguém mexeu do lugar. Você está nem aí para vírus, né? Você está pouco se lixando. Coronavírus, o quê? Você quer adorar a Deus? Aleluia pela sua vida. Eu também sinto muita falta de adorar a Deus junto com a igreja. Amém? Eu sei que você agora em casa está pensando, mas pode ir aí? E eu estou aqui? Então não sai da sua casa e venha para cá agora. Fique aí, ok? Fique aí. Nós vamos, por enquanto ainda, precisamos de seguir as orientações das autoridades. Mas ouça o que eu estou dizendo para você. Tudo isso tem acontecido e no final das contas o alvo do diabo é a igreja. Ouça o que eu estou te dizendo. Daqui uns dias vão ser liberados para funcionar tudo, menos igreja. Igreja não vai ser. E tenho ouvido conversas aí que só lá no final do ano, lá para o Natal é que vão liberar. Então é preciso orar, porque nós estamos numa guerra espiritual, uma batalha espiritual. Lá na China, é um país comunista, eles perseguem os cristãos. Então lá eles proibiram as poucas igrejas que podiam se reunir, foram proibidas até hoje e não podem fazer nem pela internet, nada. Porque o alvo do diabo é asfixiar a igreja, mas as portas do inferno não prevalecerão contra nós. A igreja é indestrutível, bendito seja o nome do Senhor. Antes de ministrar a palavra, eu quero te dizer duas coisinhas. Primeiro, convide alguém agora para ouvir a palavra. Eu recebi 3 testemunhos, se não me engano, essa semana, de pessoas que confessaram a Jesus depois de ouvirem a ministração, ok? Eu não sei o dia que eles ouviram, eu recebi durante a semana, nós temos ministrado todos os dias, né, às 19 horas, mas especialmente hoje, no domingo, muitas pessoas param para pensar em Deus. E obviamente, numa hora dessa, ela está em casa, provavelmente não está fazendo nada, né, de especial, e ela pode ouvir uma palavra que pode mudar a história da vida dela. Hoje pode ser o começo de uma nova vida para alguém. E você tem apenas que fazer um convite, né? Manda uma mensagem, ou então liga e fala, olha, conecta aí no YouTube, Aloysio Silva, é o nome do canal, tem que colocar .tv. Então Aloysio Silva .tv, é um canal do YouTube. Convida alguém para ouvir a palavra. Isso pode fazer toda a diferença num tempo como esse que estamos vivendo. A segunda coisa, nós ainda temos uns poucos livros, não sei, talvez menos de 50 livros. Se você ainda quiser comprar, se você ainda quiser acompanhar essa semana pelo livro físico, você pode vir aqui na livraria da Videira do Bueno durante a semana, ou então ligar e nós mandamos entregar na sua casa. E por último, eu preciso dizer para você que eu estou fazendo uma mudança hoje na sequência das ministrações do livro do jejum. Hoje eu vou ministrar o 15º dia, mas hoje não é o 15º dia, hoje é o 14º, ok? Então você fez aí a confissão do 14º, tem a ministração do 14º, mas eu vou ministrar o 15º. Amanhã eu ministro o 14º. Então você percebeu que eu vou apenas trocar de dia. Ok? O 15º e o 14º vão inverter a ordem. Por quê, pastor? Por que você está fazendo isso? Porque eu planejei que hoje ia dar nessa ministração, mas eu errei em algum momento, não sei onde eu errei, na hora de fazer as contas, e aí eu coloquei aqui nesse dia, mas desde o começo a ideia era que hoje eu fosse ministrar essa palavra, veja o Senhor na Páscoa. E por que, pastor, você queria pregar essa palavra hoje? Não é por outra razão,
senão o fato de que hoje, tradicionalmente, é chamado de Domingo da Páscoa, ainda que na verdade hoje seja o Domingo da Ressurreição. A Páscoa, como a Bíblia ensina, aconteceu na sexta-feira, que é chamada de Sexta-feira Santa ou Sexta-feira da Paixão. Hoje é o dia da ressurreição. Num dia como esse, 2000 anos atrás, o Filho de Deus ressuscitou dos mortos. A ressurreição é a prova de que o sacrifício foi aceito, ok? Na cruz ele bradou, está consumado. Mas ainda diante das hostes celestiais, ficava um questionamento: o sangue dele era puro? Ou havia alguma coisa do pecado nele? E aí a Bíblia fala que ele então entrou na morte. Ninguém matou Jesus, ok? Ninguém poderia fazê-lo. Ele, por um poder sobrenatural, com as mãos e os pés presos, entrou na morte. Ele é o autor da vida e entrou na morte por amor a nós. A Bíblia fala que ele desceu às regiões inferiores, ao Hades, a habitação dos mortos, para proclamar a sua vitória. E a morte não pôde retê-lo. Por quê? Porque pecado não houve nele. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, mas onde não há pecado, a morte não tem legalidade, não tem autoridade. Em Cristo Jesus não houve pecado, ele nunca pecou. Porque ele nunca pecou, ele se levantou dos mortos, e ele chegou diante do trono de Deus para consumar a redenção, eterna redenção que ele fez por meio do seu sangue. Por isso, sem a ressurreição não haveria cristianismo. Sem a ressurreição nós não estaríamos aqui agora. Sem a ressurreição não haveria esperança, porque nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra havia alguém digno de chegar diante de Deus e pagar o preço. Mas o leão da tribo de Judá, o Cordeiro de Deus, venceu. Amém? E nós vivemos hoje nessa vitória. Hoje, portanto, é um dia de nos alegrarmos, de estarmos felizes em Deus, porque o sacrifício foi aceito. Aleluia! Seu pecado foi realmente perdoado, sua culpa foi mesmo cancelada. Não há mais nenhum escrito de dívida contra você. Está tudo pago. Aleluia! Está tudo pago. Ontem, alguém me falou alguma coisa: pastor, como é possível? Eu conheço crentes que eles não são felizes. Como é possível? Me explica isso. Jesus não morreu para a gente ser feliz. Presta atenção, felicidade é um subproduto. O Senhor Jesus morreu para te levar de volta para Deus. A necessidade maior do homem é ter paz com Deus. Acordar de manhã e saber que o céu não está te olhando com ira. Acordar de manhã e dizer: estou bem com Deus. A coisa mais triste que existe é que em muitas igrejas ainda alguns irmãos que não entendem a verdade do Evangelho ensinam para os irmãos que ele pode ficar mal com Deus. E muitos dizem: eu estou mal com Deus, Deus está mal comigo. Deus não pode mais ficar mal com você, porque o seu pecado foi pago. E quando você tem paz com Deus, todas as outras coisas acontecem, filho. Você acorda de manhã em paz com Deus, você vai ter alegria. Você está em paz com Deus, você vai prosperar. Você está em paz com Deus, você tem ousadia para orar. Você está em paz com Deus, você sabe que Ele vai liberar bênção sobre a sua vida. Você está em paz com Deus, você sabe que Ele peleja as suas guerras. Tudo depende de estar em paz com Deus. Essa é a coisa mais importante da vida. Mais importante da vida. Pode ser que num momento ou outro não tenhamos paz com os homens. É possível que tenha homens que não queiram ter paz conosco. Isso é muito ruim, mas preste atenção, não vai afetar tanto a nossa vida. Mas a paz com Deus é a que faz toda a diferença. Aleluia. Hoje eu gostaria de falar da Páscoa. Pastor, por quê? Por que é chamado de Páscoa? E eu queria convidar você para a gente começar lendo lá em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, onde Paulo diz o seguinte: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento.
pois também Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Em 1 Coríntios, Paulo está dizendo que tudo aquilo que aconteceu lá no livro de Êxodo, por ocasião da última praga sobre o Egito, era apenas uma ilustração, uma alegoria, um tipo do Senhor Jesus. Era um quadro pintado no Velho Testamento de algo que hoje é realidade. Aquele cordeiro que foi morto lá no Egito era o Cordeiro de Deus, apontava para o Senhor Jesus. Você conhece a história? O povo de Israel foi escravo no Egito, andou debaixo da opressão de Faraó, que simboliza o diabo, e o Egito é o mundo. Todos nós, como povo de Israel, um dia fomos escravos do diabo, escravo da preocupação com amanhã, escravo do medo da condenação e do inferno. Fomos escravos, vivíamos debaixo de opressão do inferno, opressões malignas. Mas um dia, Deus olhou do céu e teve compaixão de nós, e nos enviou o libertador. Nesse sentido, Moisés aponta para Jesus, é enviado. E a Bíblia fala então que Deus vem para executar juízo sobre o Egito e os seus deuses. Na verdade, o juízo de Deus foi sobre os deuses do Egito. A gente vai ler isso aqui agora mesmo. O Egito adorava o rio Nilo. O Nilo era um deus, pois na primeira praga, Moisés transformou as águas do Nilo em sangue. Deus estava mostrando a verdadeira realidade do Nilo, que é morte. É como se o Senhor dissesse: vocês gostam da morte, vocês têm aí o livro da morte, é a religião de vocês, então bebam. É um juízo sobre o Deus Nilo. Eles adoravam também o sol, o Deus Ra. A Bíblia fala que houve trevas no Egito, trevas que se podiam palpar. O seu Deus foi humilhado. Eles adoravam besouros, que eles chamavam de escaravelhos. A Bíblia fala que Deus mandou uma praga. A tradução em português é mosca, mas no original eram besouros. E veio uma praga, uma nuvem desses animais, desses insetos sobre os egípcios. É como se o Senhor dissesse: você não adora, você não gosta deles, então toma em abundância para você. Foi o julgamento sobre o Egito. Mas na 10ª praga, a Bíblia fala que o Senhor poupou Israel das 9. Das 9 pragas que vieram, nenhuma veio sobre os filhos de Israel. Preste atenção. Muitos estão dizendo que vivemos hoje um tempo de juízo de Deus. Se for juízo de Deus, você não vai receber essa doença. Por quê? Você está guardado. Deus faz distinção entre o povo dele e o povo de Faraó. Deus não trata do mesmo jeito. A Bíblia fala então que por ocasião da última praga, que seria a morte dos primogênitos, o Senhor diz: essa não tem jeito, virá sobre todos, porque todos pecaram. Mas o Senhor então proveu um livramento para Israel. Qual o livramento? O Senhor diz: vão pegar o cordeiro e vocês vão imolar esse cordeiro e vão colocar o sangue. Eu vou explicar isso agora, porque quando eu vir o sangue, vou passar sobre vocês. A palavra Páscoa significa passar sobre. Veio o juízo, mas quando o vingador, o destruidor, viu o sangue, ele passou por cima e foi adiante. Hoje o sangue está cobrindo a sua vida. O anjo destruidor, o anjo da morte, não tem mais poder sobre você, por causa do sangue. Vamos ler na palavra de Deus. A palavra do Senhor diz, vamos ler capítulo 12, verso 1. Disse o Senhor a Moisés e a Arão, na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Primeira coisa que o texto diz é que este mês ia ser agora o principal mês, e ele agora seria o primeiro mês do ano. Que mês era esse? Lá no capítulo 13, no verso 4, diz: hoje, mês de Abibe, estás saindo. Presta atenção, antes, o mês de Abibe não era o primeiro, ok? Ele não era o primeiro mês, mas Deus falou para Moisés: a partir de agora, vai ser o primeiro.
O ano vai começar nesse mês e ele vai ser o mais importante. Por quê? Porque isso marca o começo de uma nova vida. Olha para cá, o que significa a palavra Abib? Abib em hebraico significa desabrochar, florescer, algo que acabou de nascer, o broto. É isso que significa Abib. E significa que quando você passa pela genuína Páscoa, que é crer no sangue do Senhor Jesus, seus pecados são perdoados e você experimenta paz com Deus, você nasce de novo. Essa é uma experiência que significa que é um novo começo, você ganha uma nova vida. A sua história para Deus começa nesse ponto, por isso torna-se o mês mais importante. O que veio antes é completamente apagado, você não tem mais passado diante de Deus. A sua vida é a partir do dia que você conheceu o Senhor, a partir do dia que o sangue foi aplicado na sua vida, pela fé. Agora, o texto diz no verso 3, que cada família deveria pegar um cordeiro para cada família. Veja, não é um cordeiro para cada pessoa, era um cordeiro para cada família. Então eu preciso dizer para você que a salvação, ela de fato é individual. Cada um de nós precisa confessar com a boca e crer com o coração, e isso individualmente. Mas a promessa de Deus é para a família. A promessa de Deus é para a sua família. A unidade básica que o cordeiro era comido era a família. O que Deus tem para fazer, Ele vai fazer na sua família. Coisas tremendas estão acontecendo nesses dias, filho. Ainda que o diabo se levante e com isso ele tente asfixiar a igreja, nos impedindo de reunir, nos impedindo de ter arrecadação financeira. Mas preste atenção, a igreja não é o prédio, a igreja não é esse lugar, a igreja somos nós. E por quê? Não podemos estar aqui agora, nós estamos em família. São milhares de famílias que estão agora participando desse momento e vão participar da mesa do Senhor agora mesmo. Famílias, muitas famílias. O sangue cobre a sua família. Você pode dizer com convicção: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. É a promessa de Deus. Não fique dando ouvido à voz de gente incrédula, que diz: não, cada um tem a sua liberdade de escolha. Não fique pensando que Deus tem compromisso. Deus tem compromisso com a sua casa, sim. Quando você creu, o cordeiro é para você e para a sua casa. Seus filhos são ungidos do Senhor. A geração do justo é abençoada. Mas aí o texto continua, vamos ler, verso 4. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para um cordeiro. Presta atenção, o texto nunca diz que o cordeiro é pequeno demais para a família, mas ele diz que a família pode ser muito pequena para um cordeiro. Por que a Bíblia não diz que o cordeiro é pequeno demais para uma família? Porque o cordeiro de Deus, ele é sempre suficiente, superabundante para suprir toda a necessidade da sua casa. Não importa o nível de luta que você está enfrentando, não importa o nível de dificuldade, não importa o nível de carência, o cordeiro é suficiente para a sua casa. Essa é a verdade da palavra de Deus. Mas o inverso é verdadeiro. Às vezes o cordeiro é muito grande, a família tem sobrando. Aqui que o Senhor diz que deve convidar o vizinho. Isso aqui, querido irmão, é a verdadeira razão para o evangelismo. Nós recebemos demais, nós temos em abundância, nós temos transbordando, e vamos convidar os vizinhos para comer do cordeiro junto conosco. Não é porque nos falta, é porque nos sobra. O suprimento de Deus é perfeito na sua vida. Algo tremendo já está acontecendo. Essa é a vontade de Deus. Verso 5: o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Primeira coisa que o texto diz é que precisava de ser um cordeiro ou um cabrito.
Pastor, por que cordeiro e cabrito? O cordeiro aponta para um lado e o cabrito para o outro. Como cordeiro de Deus, Jesus é aquele que não tem pecado, não conheceu pecado, ok? E tomou o nosso lugar. Mas como cabrito, ele nos representa e ele se faz pecado por nós. 2 Coríntios 5:21 diz que aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós. Ele nunca cometeu pecado, mas Deus pegou o nosso pecado e lançou sobre ele, para que agora nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus é o cordeiro. A palavra do Senhor diz lá em João capítulo 1, verso 29, que João Batista estava batizando no Rio Jordão, e um belo dia o Senhor Jesus apareceu andando nas margens do rio. E o que João diz? No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus, seu pecado já foi tirado. Quando você crê no Cordeiro, o sangue do Cordeiro tira o seu pecado, remove o seu pecado. Quando Deus olha você, Ele não olha mais o seu pecado, Ele não pode ver o seu pecado, porque você está coberto pelo sangue do Cordeiro. 1 Pedro fala a mesma coisa. 1 Pedro 1,18 diz: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Então a palavra do Senhor nos mostra inequivocamente que o cordeiro simboliza o Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus. Naquela Páscoa houve um cordeiro que foi apresentado 2000 anos atrás, foi aceito diante de Deus. Por quê? Porque o texto fala que o cordeiro tinha que ser sem defeito. E no verso 6, olha o que diz: e o guardareis até o 14º dia deste mês. Então, o texto diz, no verso 3, que cada família deveria tomar o cordeiro no dia 10, ok? No dia 10 do primeiro mês do ano, cada família pegava o cordeiro. Mas agora diz aqui, que no verso 6, que deveriam aguardar até o 14º dia. E no 14º dia então, seria o dia da Páscoa, o dia que o cordeiro seria imolado. Então o cordeiro ficava na casa por 4 dias. Por que o cordeiro ficava ali durante 4 dias? Então o primeiro motivo, óbvio, é que era necessário que o cordeiro fosse perfeito. Ele não podia ter defeitos nele, de nenhum tipo. E durante 4 dias, observando, daria para aparecer qualquer defeito que ele tivesse. Se tivesse defeito, não estaria qualificado. A Bíblia fala que o Senhor Jesus também foi testado. 6 vezes ele foi testado. 3 vezes ele foi testado pelos líderes religiosos, que o observaram e checaram de acordo com a lei de Deus, mas não acharam pecado, não acharam falha nenhuma. Por isso tiveram que inventar, caluniar. Jesus também foi testado pelas autoridades romanas, que o observaram de acordo com a lei romana, a lei desse mundo. Preste atenção, não encontraram nada. 3 vezes no Evangelho de João, Pilatos diz a respeito de Jesus: não vejo nesse homem falta alguma. 3 vezes, ele tinha que dizer isso, porque deveria ser proclamado diante do mundo espiritual, que nele não havia pecado. Ele foi achado sem culpa, imaculado. Essa é uma razão, é a primeira razão, a mais importante. Mas tem uma outra razão que eu sempre gosto de meditar nela. Você consegue imaginar uma família, tem o pai, tem a mãe, quem sabe ele tem ali 3 filhos, né? Ele tem um filho de 10 anos, um outro de 8, um outro mais novinho de 5 ou 6. E o que acontece? O cordeiro é um animal muito amável, muito dócil. E naqueles 4 dias, aquelas crianças iam brincar com aquele cordeiro, elas iam observar o cordeiro, elas iam criar um afeto pelo cordeiro. Mas no 14º dia, o pai então pegava o animal
ele prendia as patas do animal em duas madeiras, exatamente como uma cruz. E ele então imolava o animal diante dos filhos. O que você acha que aquelas crianças sentiam naquela hora? Elas choravam. Mas por quê? Por quê? Tão bonitinho, tão amável, tão dócil, por que ele tem que morrer? Então o que Deus queria era que nós também tivéssemos um vislumbre de quão dócil, quão amável, quão maravilhoso é o Senhor Jesus. Mas aquele cordeiro não morreu por algum tipo de crueldade. Ele morreu porque não tem outro jeito, não havia outro meio. Outro tem que tomar o nosso lugar e levar a condenação que nós deveríamos receber. O Cordeiro de Deus desceu do céu e tomou o nosso lugar na cruz do Calvário. Aleluia! Essa é a glória de Deus. Verso 7. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. A primeira coisa que o texto diz era que aquele sangue que era tirado do animal, porque o animal era imolado, cortado no seu pescoço ali para o sangue jorrar. Eles pegavam o sangue, eles então passavam nas portas pelo lado de fora. É muito importante você entender que era do lado de fora. Sabe por quê? O sangue não é para você ver. O sangue não era para a família ver. O sangue era para Deus ver e para o diabo ver. Por isso o sangue ficava do lado de fora, a porta fechada, e nós dentro da casa comendo o cordeiro, que tornou-se agora o nosso alimento. Ele é a nossa fonte de vida. Mas do lado de fora, Deus vai passar. A Bíblia fala que Deus viria. Então Deus vai olhar para o sangue e vai ficar satisfeito na sua justiça. E o diabo também, que no texto é chamado de destruidor, ele vai vir e ele vai ver o sangue e ele não vai poder fazer nada. Sabe por quê? Porque ele entende que a dívida foi paga. Alguém pagou a dívida que esses deveriam levar. Observa que o texto diz, olha o verso 13, Êxodo 12, 13. Depois a gente volta lá para o verso 7 de novo. Olha o que diz, Deus dizendo: quando eu vir o sangue, passarei por vós. O texto não diz, quando eu vir as suas boas obras, quando eu vir a sua obediência, quando eu vir o tanto que você é sincero, quando eu vir as suas lágrimas, seu choro. Não, nada disso resolve, nada disso é capaz de cobrir o seu pecado, nada disso pode pagar a sua dívida, somente o sangue do Cordeiro pode fazê-lo. Por isso o texto diz, quando eu vir o sangue, passarei por vós. Páscoa é isso, passar por cima. Não haverá condenação onde o sangue tiver aplicado. Hoje, pastor, o que eu tenho que fazer hoje? Eu quero aplicar o sangue também. Você precisa apenas de um ato simples de fé. Deus é um Deus tão amoroso que Ele providenciou um simples ato de fé que pode mudar a sua história. A Bíblia fala no verso 22, mesmo capítulo de Êxodo, que o sangue deveria ser aplicado com hisopo. O texto diz, tomai um molho de hisopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. O que é o hisopo? O que ele significa? Para você, a Bíblia fala, você sabe, nós só podemos entender a Bíblia com a própria Bíblia. Você não pega o significado de algo bíblico fora da Bíblia. A Bíblia explica a Bíblia. Então, como é que a gente pode entender o significado de hisopo? Lá em 1 Reis, no capítulo 4, no verso 33, fala que Salomão, ele era sábio e estudioso. E lá diz que ele estudou sobre todas as plantas, desde o hisopo até o cedro. Então, a Bíblia querendo falar que Salomão estudou todas as plantas ali da Palestina, desde a menor até a maior, ela diz, a menor é o hisopo, a maior é o cedro. O hisopo é uma planta esponjosa que nasce nos muros das cidades. E com essa esponja o sangue era aplicado, ok? O que o hisopo representa? O hisopo tipifica a fé. Deus não exige de você uma fé do tamanho do cedro para aplicar o sangue. Não, o Senhor requer de você uma fé simples. Ouça o que eu estou te dizendo.
Muitas pessoas nos criticam por causa disso, mas eu tenho que te dizer a verdade do Evangelho. Se você hoje simplesmente fechar os seus olhos e dizer: Pai, obrigado por Jesus ter vindo e derramado sangue por mim na cruz, só isso. Ou pode falar para o próprio Senhor Jesus: Jesus, obrigado porque o Senhor morreu por mim e perdoou os meus pecados pelo teu sangue. Só isso. Você não tem que fazer nada extraordinário, não tem que fazer promessas para Deus, você não tem que agora praticar a santidade dos anjos, você não tem que ter as obras extraordinárias, você não tem que fazer penitência, nada, nada. É o hisopo, é a menor das plantas, é uma fé simples e pequena, mas que é suficiente para te livrar do inferno hoje, porque o sangue é que faz toda a obra. Não tem nada a ver conosco, não tem nada a ver com a sua obra, não tem nada a ver com o seu merecimento, tem tudo a ver com o cordeiro morto e o sangue aplicado. O sangue tem que ser aplicado. Mas é importante a gente entender como. Pastor, significa então que todo mundo que crê em Jesus está salvo? Não. É preciso crer da maneira de Deus, é preciso crer da maneira bíblica. Vamos acompanhar, capítulo 12 ainda, verso 8. Naquela noite, comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado no fogo. A cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Veja, aqui tem uma série de instruções que pode parecer às vezes algo complicado à primeira vista, mas tudo isso tem sentido espiritual. Eu quero trazer luz para você, ok? Primeira coisa, o cordeiro não podia em hipótese alguma ser comido cru, tinha que ser passado no fogo, assado no fogo. O que simboliza o fogo? O fogo é a ira de Deus. O fogo é a ira de Deus. Na cruz do Calvário, o Senhor Jesus, como Cordeiro de Deus, suportou o fogo da ira de Deus. Pastor, eu não consigo entender isso. A ira de Deus, eu pensei que eu tinha sido salvo do diabo, eu pensei que eu tinha sido salvo do inferno, mas Jesus me salvou de quem? Eu vou contar para você. Você foi salvo de Deus. Você foi salvo de Deus. Há um Deus que é santo, e Ele precisa, porque Ele é santo e justo, punir todo pecado. E nas cortes celestiais está decretado: a alma que pecar, essa morrerá. Adão pecou, Deus disse: não come, porque no dia que comer você morre. Adão pecou, e agora há um problema. Deus é justo, Deus tem que executar a sua justiça. O que Deus faz então lá no Éden? Deus mata um animal, é o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Deus mata o animal, tira a pele e veste Adão e Eva com a pele daquele animal. Quando Deus olhava agora para aquele casal, Deus não os via, mas Deus via o cordeiro com o qual eles estavam vestidos. Deus é justo. Se você não crê, todo homem vai comparecer diante de Deus um dia, porque ao homem está ordenado morrer uma só vez. Não tem reencarnação, não tem volta, não tem nada. A sua vida é só essa. Essa é a sua ocasião. Esse é o tempo da oportunidade para você, porque ao homem está ordenado, ele não tem saída, é um decreto divino, morrer uma só vez, e depois disso ele tem que comparecer diante de Deus para ser julgado. Mas como vai ser quando você comparecer diante de Deus, sem o sangue, sem o advogado? Deus, na sua justiça, terá de condená-lo. Mas Deus nos amou muito. A verdade última no universo é que Deus nos amou muito, como diz o versículo que nós confessamos hoje. Nisso consiste o amor, não em que nós amamos a Deus, mas que Ele nos amou de tal maneira que deu seu único Filho para morrer no nosso lugar, propiciação pelo nosso pecado. Essa é a verdade última do universo. Ele nos ama, mas Ele é justo. Como Deus justo, juiz justo que é, Ele tem que punir o pecado, mas Ele nos ama. Deus então estava numa sinuca, num dilema.
Como amar o homem sem negar a minha justiça? Só havia um caminho. Deus mesmo, em Cristo Jesus, se fez homem e sofreu a justa ira de Deus na cruz. Então na cruz, a justiça de Deus foi satisfeita e o seu amor não foi negado. Na cruz, a justiça e o amor se encontram. A graça de Deus encontra plena revelação e a justiça de Deus é plenamente satisfeita. O sacrifício foi aceito. Aleluia. O cordeiro não podia ser comido cru. Tinha que passar pelo fogo para simbolizar isso, que Jesus, quando viesse, passaria pelo fogo da ira. Presta atenção, toda a ira foi colocada em cima dele, toda a ira. Não sobrou mais ira para você. Eu não sei qual prazer que alguns pregadores têm de dizer o tempo inteiro e ameaçar as pessoas, os crentes, os filhos, com a ira de Deus. Não sobrou ira para você. A ira toda caiu sobre ele. Pastor, mas e aquele que não crê? E aquele que não aceita? Infelizmente, sobre ele permanece a ira de Deus. Por quê? Quando ele vira o sangue, ele passa por nós. Mas onde não há o sangue, a ira de Deus vai cair. A ira de Deus vai cair. Eu louvo a Deus, porque você já invocou o nome de Jesus. Você já creu no poder do sangue. Seus pecados foram cancelados. E o sangue cobre você e a sua casa. Quando o destruidor, quando o anjo da morte vier para exigir justiça, a justiça já foi feita na sua vida. Não haverá mais ira sobre você. A Bíblia fala que eles comeram naquele dia o cordeiro. Comer o cordeiro é algo muito poderoso. Nunca pense que comer o cordeiro é coisa pequena. Não é. Cordeiro de Deus é a vida do próprio Deus. Hoje nós vamos participar da mesa do Senhor. Alguém me traga um pão, por gentileza. Hoje nós vamos comer o pão e o cálice. Mas naqueles dias, naquela aliança, eles comeram literalmente o animal, o cordeiro. A Bíblia fala que eles eram escravos. Mas aquela seria a última noite de escravidão. Aquele seria o último tempo que Faraó teria domínio sobre eles. No outro dia, quando o sol nascesse, eles seriam livres. Livres do pecado, livres da opressão, livres da tirania, livres da condenação. E eles iriam agora caminhar para cumprir a promessa e o propósito de Deus para eles. Porque eles são o povo da aliança. E a Bíblia fala lá no Salmo 105, verso 37. Queria muito que você lesse, se você puder ler. Salmo 105, verso 37. Mas a eles os fez sair com prata e ouro. E entre as suas tribos não houve um só enfermo. Olha que coisa impressionante. Quando eles comeram o cordeiro naquela noite, no outro dia, primeira coisa, não havia ninguém pobre mais. Presta atenção, eles eram escravos. Eles não tinham nada. Eles mal tinham a roupa do corpo. Viviam uma vida miserável. Mas no outro dia, a Bíblia fala que não havia ninguém pobre, porque eles saíram com prata e ouro. A Bíblia fala que Deus veio e trouxe terror na vida dos egípcios, e os egípcios, querendo se livrar do povo de Israel, deu para eles ouro, prata em abundância, receberam o fundo de garantia por tempo de serviço. Saíram enriquecidos. Olha para cá, você passou pelo sangue da cruz, filho. A vontade de Deus é sim te prosperar, porque Ele se fez pobre para que você fosse enriquecido nele, em todas as coisas. Enriquecido no ministério, enriquecido na revelação, na unção, mas também enriquecido na sua casa, na sua família abençoada, filhos abençoados, mas também enriquecido profissionalmente, financeiramente, em todos os aspectos. A bênção de Deus está sobre você. Presta atenção, eles fez sair com prata e ouro, e em todas as suas tribos não havia nenhum doente. Nenhum doente. Isso é um negócio assim impressionante. Não havia nenhum doente, porque comeram o cordeiro. Hoje a gente vai comer o pão, porque o pão, o Senhor Jesus disse: este é o meu corpo. Nós não comemos o cordeiro, mas comemos o pão. É o mesmo significado, filho. Se ao comer o cordeiro,
todos foram curados, porque preste atenção, eram escravos. Você acha que eles tinham plano de saúde? Você acha que eles tinham um cuidado especial? Não, eram escravos, ok? Então certamente tinha gente com problemas de todos os tipos no seu corpo, havia doença de todos os tipos, eles viviam em condições que não eram apropriadas, então tinha muita gente doente, mas naquela noite, todos foram curados, porque o sangue foi aplicado e porque comeram o cordeiro. Hoje vamos pegar o cálice, que é o sangue que foi aplicado, e vamos comer o pão, que é o cordeiro. Aleluia, aleluia. Mas o texto diz ainda algumas coisas importantes. Primeiro, nenhuma parte do cordeiro podia ser comido cru. O que significa comer o cordeiro cru? Significa que aponta para aquelas pessoas que veem Jesus apenas como um bom exemplo. Ah, Jesus de Nazaré, que ensino maravilhoso, que bom exemplo, quiçá o mundo inteiro seguisse o seu exemplo. Presta atenção, esse Jesus aí não salva, ok? Esse Jesus em que você acha que somente porque ele foi um bom exemplo e você está procurando seguir, não, isso não salva. Isso é crer num Jesus que não passou pela ira de Deus, é crer num Jesus que não traz redenção. Não há salvação nisso, é apenas crer no Jesus histórico, não salva. É preciso crer no Jesus que foi pendurado na cruz e sofreu a ira divina no nosso lugar. A segunda coisa é que o cordeiro não podia ser cozido em água. O que significa isso? Aponta para aquelas pessoas que até creem que Jesus morreu na cruz, mas não creem que Ele morreu para nos salvar. Ele morreu na mão daqueles malvados romanos, ou daqueles malvados fariseus. Eles mataram Jesus, tadinho. Você sabe, chorar de dó de Jesus não te salva. Você não precisa ter dó de Jesus. Sabe por que você não precisa ter dó dele? Porque ele está vivo, ele ressuscitou, ok? Ele venceu. O primeiro filme que eu vi na minha vida foi A Paixão de Cristo. Quando eu era criança, eu imagino que devia ter 6 anos de idade, porque eu não sabia ler ainda. Eu morava num bairro aqui da periferia de Goiânia. Mas era interessante que lá na periferia tinha um cinema. Se você é dessa época, você deve se lembrar. Chamava Cine Fátima. E todo ano, no dia da Páscoa, ou na sexta-feira da Paixão, eles passavam o filme para todo mundo assistir. E eu me lembro que a minha avó, ela nem foi, ela só mandou a gente ir. E eu fui com outros primos assistir. Eu chorei tanto de dó de Jesus. Eu voltei para casa indignado. Como é que fizeram isso com Jesus? Como é que não tem cabimento o que fizeram com Jesus? Eu estava com dó do cordeiro, porque eu não entendia as coisas ainda. Já estava profundamente fascinado, profundamente atraído pelo Senhor, mas eu tinha só dó. Tem muita gente que assiste os filmes e fica com dó dos açoites, dos cravos nas mãos. Ok, você pode até sentir isso, mas não é isso que vai te salvar. Jesus não foi um mártir, ok? Porque ninguém matou Jesus. Ele entrou na morte, espontaneamente. Presta atenção, Jesus era um homem forte. A cruz não era morte instantânea. Uma pessoa crucificada demorava 3, 4, uma semana para poder morrer. Ela morria muito devagar. Mas a Bíblia fala que o Senhor Jesus morreu em 6 horas. 6 horas. E a Bíblia fala que quando Nicodemos foi pedir o corpo para Pilatos, o corpo de Jesus, Pilatos ficou perplexo. Como assim? Morreu muito rápido. Por quê? Porque na verdade ele não morreu como resultado dos ferimentos. Ele não morreu por causa da ação dos homens. Está me ouvindo? Ele deliberadamente entrou na morte para nos salvar. Para nós isso é impossível. Para homem nenhum pode fazer isso, mas ele podia, porque ele é o autor da vida. Ok? Isso é uma coisa muito importante. Então, não creia em Jesus que é apenas um bom exemplo. Não creia em Jesus só como tadinho, um mártir
que foi injustiçado, né, por aquele sistema político opressor daquela época. Nada disso salva. Você só é salvo se você reconhecer que Ele era o Filho de Deus, que se fez gente, e que na cruz experimentou morte, ira de Deus no nosso lugar. Só aceita isso quem admite que é pecador, quem reconhece que é pecador e sabe que de si mesmo não pode se salvar. Quando você reconhece que é pecador, precisa de um Salvador, Ele vem para te salvar. Mas é preciso crer dessa maneira. O texto diz: deveria comer o cordeiro com pães sem fermento. Na Bíblia, o fermento, Jesus disse para os discípulos: tenham muito cuidado com o fermento dos fariseus, porque fermento pode significar, em primeiro lugar, hipocrisia, ou seja, algo que é feito da boca para fora, sem realidade no coração. Fuja da hipocrisia dos religiosos, dos fariseus. Mas o fermento também, diz Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 5, aponta para o pecado. Mas nós já fomos lavados desse fermento, porque o sangue de Jesus já nos lavou. Depois, o cordeiro deveria ser comido com ervas amargas. Então, deveria ser assado, não podia ser cru, nem podia ser cozido em água, tinha que ser assado, com pães sem fermento e com ervas amargas. O que são as ervas amargas? Aponta para a nossa postura de arrependimento, a nossa postura de abandonar a velha vida e mudar a nossa mente, mudar a nossa disposição mental. Conversão é isso, é uma mudança de 180 graus. Estava indo para lá, agora eu vou para cá, porque esse é o caminho do Senhor. Verso 11, já estou encerrando, diz assim: desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandália nos pés, cajado na mão, comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Ok? Então, quando nós participamos da mesa do Senhor, nós precisamos de estar prontos. Prontos para quê? Para viver uma vida livre. Livre do pecado, da escravidão do pecado, livre da condenação do diabo, da acusação maligna, livre de toda amarra. Você agora está pronto para uma nova vida na liberdade dos filhos de Deus. Como deveria ser? O texto, primeira coisa que o texto diz: lombos cingidos. Ok? Ninguém podia participar só vestido de calção. Não, lombos cingidos, vestidos. Quando nós comparamos isso com a armadura de Deus, que está lá em Efésios capítulo 6, no verso 14, Paulo diz que devemos estar cingidos, vestidos da couraça da justiça e com a verdade de Deus. Justiça e verdade. Você foi justificado por fé. Deus pegou o nosso pecado e colocou em Cristo, e pegou a justiça de Cristo e colocou em cada um de nós. Estamos vestidos dessa justiça agora, caminhando em linha com a verdade. A verdade é o Evangelho. Por isso o texto continua dizendo: lombos cingidos e sandália nos pés. Paulo diz que a sandália nos pés é a preparação do Evangelho da paz. O Evangelho é o Evangelho da paz. Justificados, pois, mediante a fé, tenhamos paz, paz, paz. A mesa do Senhor é em paz. Hoje é dia de você declarar paz, porque não há condenação. O céu está aberto sobre você, porque você está nele. E onde Cristo está, o céu está aberto. O Espírito pode vir, a glória pode se manifestar, aleluia. E depois diz mais: cajado na mão. A única coisa aqui em Êxodo era o cajado, mas lá no livro da carta aos Efésios, diz que deveria ter o escudo e a espada. Em uma mão o escudo, na outra a espada. Provavelmente o escudo na canhota, a espada na direita. Aqui é só o cajado. Isso mostra que o cajado está relacionado
com o inimigo, com a batalha espiritual. O Senhor está dizendo, vocês estão agora entrando numa guerra. Eu quero dizer para você, muitos irmãos não sabem, mas desde o dia em que você se converteu, que você confessou a Cristo, creu no sangue, você foi inserido numa guerra. Você ganhou um inimigo, aquele que antes te oprimia, agora vem para se opor a você e guerrear contra você. Mas o Senhor te deu o cajado na mão. Usa o cajado contra a cobra, contra a serpente. Usa a espada do Espírito e usa o escudo da fé. O cajado, portanto, é para defender e para atacar toda obra do diabo. Aleluia. E por fim, deveria ser comido às pressas. Comido às pressas. Isso significa que tem que haver em nós constantemente uma sensação de estar próximo. O crente saudável, ele está sempre pensando, podia ser hoje. O crente saudável está sempre enxergando os sinais dos tempos. Esse é o crente saudável. O crente que ainda não tem muita saúde espiritual, ele não enxerga nada, ele não vê nada, para ele tudo é normal, porque ele só vê o natural. Mas um crente saudável, ele sabe, essa praga, essa pandemia não é por acaso. Isso é um sinal dos tempos, ele está às portas, é só o princípio das dores, ele está chegando, aleluia. Essa é a vontade de Deus, comer às pressas. Desligue-se das coisas do mundo, que o mundo não te prenda mais. Estamos aqui apenas de passagem. A Bíblia fala, Jesus é o exato cumprimento da alegoria, da ilustração do Velho Testamento. Como é que era a Páscoa? Era da seguinte maneira: o sacerdote, no 10º dia, pegava o cordeiro e ele subia a rampa do altar de holocausto no templo. Era muito alto o altar, tinha uma rampa. Ele subia essa rampa, levando o cordeiro. Nessa mesma hora, o Senhor Jesus estava caminhando a via dolorosa em direção ao Calvário. Às 9 horas da manhã, tinha a hora marcada, era o sacrifício da manhã. Às 9 horas da manhã, o sacerdote amarrava as patas do cordeiro e deitava ele em cima do altar. E nessa hora, os sacerdotes tocavam as trombetas, anunciando: chegou a Páscoa do Senhor. Exatamente, diz a Bíblia, às 9 horas da manhã, os soldados cravaram as mãos e os pés do Senhor e levantaram ele na cruz. E naquela hora, as trombetas lá do templo tocaram e a cidade inteira entendeu: a Páscoa do Senhor chegou. Ao meio-dia, se fez trevas absolutas, se fez noite ao meio-dia, porque os nossos pecados todos foram colocados sobre ele. Nós não temos noção do que era isso. Ele entrou nas trevas, morreu nas trevas, para que você hoje recebesse luz. Luz é a coisa mais importante, é entender a verdade última do universo. E a Bíblia fala então que às 3 horas da tarde, o sacerdote imolava o cordeiro, as trombetas soavam novamente, e ele então gritava: está consumada a Páscoa. Às 3 horas, na cruz do Calvário, o Senhor bradou em alta voz: está consumado. E quando ele disse que está consumado, a terra tremeu, e os sacerdotes no templo tocaram as trombetas, porque agora está consumado. A obra foi terminada, foi feita. Temos que nos lembrar dela constantemente, porque o Senhor Jesus morreu no exato cumprimento da festa da Páscoa, que literalmente não é hoje, mas foi na sexta-feira. Hoje é o dia da ressurreição. Mas olha para cá, lá na cruz também foi o cumprimento do ano do jubileu. No jubileu havia uma proclamação: todos os escravos eram libertos, todas as dívidas eram perdoadas,
Tudo aquilo que havia sido perdido era restaurado. Naquele dia, o Senhor Jesus desceu ao inferno e tomou as chaves das mãos do diabo. Tudo aquilo que Adão perdeu no Éden, Ele tomou de volta. Os escravos foram libertos e foi apregoado o ano aceitável do Senhor. Esse é o tempo que você vive hoje. Essa é a glória do Evangelho. Eu comecei dizendo para você que esse mês, o mês da Bíblia, seria o mais importante, porque nele estavam começando uma nova vida. Você também começou uma nova história, uma nova vida. Não viva mais debaixo de condenação, não viva mais debaixo do medo, não tenha mais constrangimento. O céu sorri para você. Não tem nada a ver com você, não tem nada a ver com o quanto você é sincero, bonzinho, esforçado. Não, tem a ver com o Cordeiro. O Cordeiro foi morto, o Pai está satisfeito e você é o beneficiário hoje. A bênção te alcançou. Sua história pode começar hoje. Aí onde você está, você pode estar me ouvindo talvez sozinho em casa agora, ou você pode estar até participando de uma reunião, quem sabe uma célula da igreja, ou algum familiar te convidou, e talvez você está até um pouco constrangido com essa situação, mas não se envergonhe dele. Lá na cruz Ele sofreu toda a nossa vergonha, Ele foi colocado nu, lá no Calvário, para que você pudesse ser vestido dele hoje. O que você tem que fazer é apenas com a sua boca confessar. Se você quiser fazer isso agora, eu quero fazer essa oração com você, e você repita comigo. Feche os seus olhos, diga: Senhor Jesus, eu creio que na cruz o Senhor derramou o seu sangue para me salvar, para me perdoar. Diga: Senhor Jesus, hoje eu confesso com a minha boca, e eu creio com o meu coração, que o Senhor morreu por mim, mas ressuscitou. Diga: Senhor Jesus, eu te convido, entra na minha vida, muda a minha história. Eu creio que hoje eu sou feito um novo homem, para a glória do teu nome. Amém e amém. Uma oração simples como essa pode mudar completamente a sua história. Se você não quis fazer junto comigo agora, o Senhor é muito amoroso. Você pode fazer a qualquer tempo, a qualquer momento, mesmo lá no seu quarto fechado, você pode fazer. Ele vai te ouvir. Se essa palavra tocou no seu coração, é porque o Espírito já está movendo sobre você. Eu queria que nós, antes de participarmos da mesa do Senhor, nós cantássemos um cântico. Cadê os nossos cantores? Os irmãos que estão aqui, fiquem de pé. Você que está aqui, vamos cantar um cântico em alusão a esse dia tão abençoado, porque Ele vive. Nós estamos diante de um Deus morto, Ele ressuscitou, Ele vive. Sabe o que mais? Ele está presente aqui agora, porque Ele disse que onde houvesse 2 ou 3 em seu nome, ali Ele estaria presente. Vamos cantar essa canção. God.
chega a hora em que a morte Sem medo, terei vitória. Terei dar glória ao meu Jesus que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Ele vive, temor não há. temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Aleluia, aleluia. Gostaria que você aí agora, na sua casa, pegasse o pão, pegasse o cálice. O cálice pode ser o suco de uva, o pão, qualquer pão que você tenha de trigo. Vamos participar da mesa do Senhor. No Salmo 105 diz que no outro dia não havia nenhum pobre e nenhum doente entre eles. Cada vez que você come o pão, está comendo o corpo do Senhor Jesus. Cada vez que você bebe o cálice, está bebendo o sangue do Senhor Jesus. Erga o seu pão, confessa comigo, diga: eu creio que este pão é o corpo do Cordeiro de Deus que tira o meu pecado. Diga: eu creio, na cruz Ele levou minhas maldições, minhas doenças, e Ele me deu as suas bênçãos e a sua cura. Diga: hoje, ao comer este pão, eu recebo saúde para o meu corpo. Diga: eu sou membro do Senhor Jesus. Diga: no seu corpo não há doença, nem há maldição. Diga: então eu creio que sobre mim também não há nenhuma maldição, nenhuma enfermidade, em nome de Jesus. Pega o seu cálice, diga: este cálice é o cálice da nova e eterna aliança firmada no sangue do Cordeiro. Diga: por este sangue eu fui perdoado. Diga: todos os meus pecados foram apagados, e deles não há memória diante de Deus. Ao tomar este cálice, eu declaro que eu e a minha casa, debaixo do sangue, e o diabo não tem poder sobre mim, porque por este sangue eu sou perdoado, lavado, purificado, santificado, justificado. Diga: este sangue é o preço que foi pago por mim. Eu era escravo do diabo, do pecado, mas Ele me libertou. Diga: por este sangue eu piso agora na cabeça do acusador e declaro que sobre mim não há mais nenhuma condenação, em nome de Jesus. Coma do pão, beba do cálice. Ao fazermos isso, estamos encerrando nossa reunião nessa manhã. Amanhã nós continuamos a nossa live às 19 horas. E hoje, também às 19 horas, vamos repetir